Olá, esse vai ser um vídeo de como realizar a criação de um chamado utilizando a API do ToonTicket via JavaScript, tá? Primeiramente, você tem que abrir a documentação da API do ToonTicket, tá? Se não tiver o link, basta você pesquisar ToonTicket API, vai ser o primeiro resultado, ok? Principalmente porque você já utiliza o ToonTicket, então o Google já informa ele, ok? A API, ela é documentada em ordem alfabética. Então, nós queremos criar um chamado. Vamos em criar chamada. E logo de primeira, ele já informa um endpoint, ok? E o link que vai ser utilizado nessa requisição. Ele já informa que tem que ser enviado no método post, utilizando form data. Isso vai ser inserido no código e vai ser verificado ao decorrer do vídeo, ok? Bom, no link ele tem chaves token barra chaves identificador underline cliente. Aqui ele informa que o token de acesso único e secreto para sua empresa. Esse é o token. Onde eu consigo o token? Volta no painel, gestão, configuração da conta, API. Aqui, se você não tiver nenhum token, ele vai ficar vazio e vai ter a opção de criar, tá? Eu já tenho criado, mas eu vou gerar um novo só para ficar ilustrado aqui. Ele já informa assim que irá afetar qualquer conexão já existente, mas não importa. Vou copiar o token, tá? Posso até copiar assim. Quebrou, mas enfim. Token e identificador do cliente. Identificador do cliente pode ser o e-mail do cliente ou identificador interno no cadastro do cliente. Como eu pego isso? Vai em clientes de organização. Clientes. Você já vai ter mais clientes cadastrados do que eu, né? Eu realizei somente a criação desse usuário teste, mas se não, você clica em criar cliente e vai abrir uma tela parecida com essa daqui. A única diferença é que vai ter um input aqui referente à senha, mas é basicamente a mesma tela. Aqui também eu posso alterar e salvo e fica tudo ok. Enfim, eu posso utilizar o e-mail, como dito, ou o ideal, o identificador interno. Ideal porque se o cliente muda o e-mail, eu tenho que alterar todo o código. Identificador interno coloca um único, tá? Identificador único. Pode ser matrícula, pode ser também o número do telefone dele, que é provavelmente, com certeza, algo mais curto do que o e-mail, e que vai ser único para ele, mas insere algo único, tá? Para não haver conflito. Enfim, copio o identificador interno, identificador cliente. Você não precisa copiar dessa maneira, eu estou apenas copiando para a questão de ilustração. 9994. E ele informa aqui parâmetros obrigatórios. Ele informa três, bora por partes. ID do departamento, que ele informa aqui o ID do departamento disponível através do método de listagem de chamados, que na verdade é listar departamentos. Não entendi porque está listagem de chamados, mas enfim. O título do chamado, que é obrigatório, e a mensagem inserida dentro dele, tá? Tem os parâmetros opcionais que eu vou considerar como obrigatório tipo de assunto. Porque o seu top ticket muito provavelmente deve estar organizado com categorias dentro dos departamentos para fazer toda a separação. Mas se você não utiliza isso, é só ignorar a parte do código que vai estar com isso daqui, tá? Mas bora lá. Esse daqui já está nos opcionais, ok? Coloca campos, que aqui são os campos personalizados, que aí já é o assunto para outro vídeo. Anexos, ele ensina como inserir anexos. No momento não seria interessante, você pode estar verificando posteriormente. Definir a prioridade do chamado e tipo de identificador. Tá? Nós vamos considerar nesse vídeo os quatro primeiros como aspas obrigatórios. Como eu disse, ID tipo assunto, você pode não inserir se não for obrigatório para você. E aqui ele informa, o retorno é feito no formato JSON. Ok. Ele tem duas colunas, erro e a de mensagem. Tá? Que no caso de mensagem, ela pode ser uma mensagem ou um data. Que no caso vai ser data. Nesse passo nós vamos fazer agora, tá? Beleza.
Já peguei o token, já peguei o identificador do cliente. Deixa eu reduzir aqui para ID cliente. E agora eu preciso do ID departamento. Para espaço, tá? Recomendo que você instale o... Deixa eu apagar aqui para ficar passo a passo. Você instale o Postman, tá? É realmente necessário, tá? Para ficar organizado e ser mais profissional possível. Retorno aqui a API. Vou na opção listagem de departamentos. Como eu disse lá, não tem nada a ver com esse listagem de chamados. E aqui ele informa o endpoint, o link para nós iremos usar no Postman e o método, tá? E ele informa o token que tem que ser inserido, que é o mesmo token da criação. Então eu vou copiar aqui, ou clicar aqui também, copia, fica a seu critério. Eu vou no Postman em Workspace, estou fazendo mais espaço para quem não souber realizar esse procedimento, mas você vai em Home, Workspace, provavelmente já vem com esse padrão. Aí você pode estar nessa tela também. E eu vou clicar no mais aqui, tá? Como se fosse uma nova aba. Ele já abre automaticamente no método get, ok? Que é justamente o método mais utilizado quando se fala em Postman. Eu colo o link do listagem de departamento, que é api.ticket.com/departamentos. Vocês vão ver que só vai mudar geralmente esse daqui, ok? Esse token eu apago até a barra. Eu apago as chaves também. Que as chaves é só uma ilustração de uma concatenação, tá? Concatenação não, perdão. Mas, enfim, ficou entendido. Eu vou pegar o token que eu copiei e vou inserir. E vou clicar em Send para ele fazer essa requisição no método get. E ele retorna o JSON que eles queriam retornar. Erro false, tá? Ele retorna um boolean no caso. E o data, como eu tinha dito. Ele não necessariamente retorna o mensagem, mas na criação de chamada vai retornar. Eu tenho o departamento, análise de sistemas. E eu tenho a categoria dentro desse apartamento. Aí o que eu falo? Você vai criar um chamado, se atenta à categoria que você vai utilizar. Porque você tem que utilizar um departamento que dentro desse departamento tem a categoria que você quer. Senão, vai estar errado. Tá? Ele até abre o chamado. Porém, você vai ter que editar depois para inserir a categoria correta. Ou até ter que criar a categoria e depois editar ele. Mas eu fiz isso por quê? Para demonstrar o seguinte. Eu vou querer usar o departamento padrão. Porque ele tem o chamado hardware. Que a minha categoria vai ser chamado hardware. E ele deixa aqui, ó. Nome do departamento padrão, que é o nome do departamento. E categorias dentro desse departamento. Ok? Também tem outras aqui, mas enfim. Eu vou querer o departamento padrão. Ok, eu não estou encontrando direito aqui, não estou sabendo ler o retorno JSON. Você pode dar um Ctrl F e pesquisar. Normal, ok? Então, bora retornar aqui. Opa. Obrigatórios. Departamento e ID do departamento, que é o quê? Esse número que fica em cima do nome do departamento. Vou copiar aqui. ID, departamento. Vou colar. E eu quero da categoria. Que ele chama de tipo assunto. Que é a categoria. Que é a mesma coisa. Categoria. Eu vou querer a categoria hardware, na verdade. E eu vou copiar o ID dela. Ok? Vou. Igualdade. E aqui. Tá? Eu já tenho os dois necessários para realizar a abertura do chamado. O restante eu vou preencher, que é o título e a mensagem. Agora vamos para o código, tá? O código está montado aqui, ok? Eu defini uma let, a variável como let, você também pode definir como const, não tem problema, mas para ficar mais visualmente bonito no vídeo, eu vou definir como let, porque quando definir como const é como se ele não tivesse sendo utilizado. Mas enfim, ele está sendo, né? Como foi informado aqui, é um método post, o conteúdo tipo form data. Ok. Para enviar essa requisição utilizando o JavaScript,
eu tenho que passar a variável pelo método construtor formData, ok? Esse formData ele basicamente serve para esse tipo de requisição que vão ser enviadas pelo JavaScript. Então, eu coloco o new e o formData. Por que eu fiz isso? Bora lá. Eu vou dar um console.log e a gente vai fazer a impressão. Se eu não me engano, ele vira um objeto. Mas bora lá. Ele fica nesse formato aqui. Opa! Enfim, acabou vazando aqui algo que eu não queria demonstrar agora. Mas enfim, ele fica nesse formato. Ele vira o formData, symbol state e o conteúdo interior que a gente já vai verificar, tá? Por questão de organização, primeiro eu vou adicionar o título. Para adicionar os parâmetros, tá? Essa variável que a gente criou, que virou um objeto, tem que ser utilizado o nome .append, que é justamente para adicionar, ok? Então, nesse caso, ele pede, eu vou inserir, né, o título como primeiro. E ele já passa o parâmetro, o nome é título. Ok, eu boto aspas simples ou aspas duplas. JavaScript não leva tanto isso em consideração. Título, tá? Inseri aqui, ok. E eu botei o valor aqui, eu coloco outro valor. Que no caso eu coloquei como chamado teste. O nome do chamado. Vou colocar aqui, ó, nome do chamado. Agora eu vou dar outro console e vou tirar daqui, vou colocar aqui no meio, para você ver como é que tá ficando. Tá virando isso daqui. Nome, título, valor, nome do chamado. Name, né? Que no caso é tipo um chave valor, ok? Então, bora lá. ID departamento, que é o departamento. Eu vou copiar aqui, que aqui é o mesmo na verdade, né? Mas enfim. Eu boto da mesma maneira, sempre vai ser desse jeito. Nome da variável, ponto, append, abre parênteses, aspas simples, id underline departamento, que é o parâmetro que ele passa aqui, tá? Vírgula, o ID do departamento, ok? Abaixo eu coloco o tipo de assunto, ok? Que é isso daqui, que eu disse que não é obrigatório, mas é bastante interessante colocar a categoria. Tornar aqui, categoria, tipo de assunto. Vou trocar, que tá diferente. Não tá mesmo. Enfim, né? Tá aqui, da... verificar como tá sendo. Aqui. Tudo certinho, ok? Ele vai sair desse jeito. Se você tentar fazer isso, vai dar erro, tá? Você realmente tem que passar pelo método construtor, formData. E por último, não menos importante, a mensagem. Você pode ver que essa organização não é a mesma daqui, tá? Mas título eu coloquei primeiro. Pra quê? Por causa da organização. Porque imagina que você vai ter um arquivo JavaScript com vários desses, tá? Seja um projeto web ou interno mesmo. Você vai ter vários desses. E o ideal é que o título fique em primeiro lugar. Porque eu já sei o que é que vai ser o alvo da minha edição. Eu abro aqui, eu já sei que esse título é do nome de chamado. Na primeira vista, tá? Eu já visualizo o chamado está sendo criado. Porque se eu colocar aqui embaixo, a minha primeira vista vai ser justamente o ID departamento. Isso não é interessante. Ok? Agora vamos para cá. Bom, o que está acontecendo aqui? Está sendo utilizado o método fetch, tá? Que é uma função que é uma promise, ok? Ele é uma função que vai executar uma tarefa e ele retorna uma resposta. Ok? Então bora lá. Fetch. Esse é o método do fetch, tá bom? Eu vou até... ó, deixa eu apagar aqui, ok? Vou até reescrever. Fetch, abre parêntese. Você vai inserir esse link aqui, ok? Aí a mesma coisa de quando for utilizado no Postman. Token. Beleza, eu quero inserir o token, que é o token individual da empresa. Eu apago o token com as chaves,
não somente o interior de token. Pega aqui o token, ok? Colo. No caso, eu posso apagar e colar, certo? E eu vou aqui, identificador do cliente. E eu insiro o identificador do cliente, aquele ID único, né? Que no meu caso estou utilizando o 994, ok? E eu dou um vírgula, abre chaves. O método que vai ser utilizado é o método post, como foi informado aqui, post. E o body, que vai ser o conteúdo que vai ser enviado, é o abrir chamado, que é a variável que eu criei, tá? Deixa eu retornar para como o código estava, já que eu expliquei essa parte. Aqui. Deixa eu só substituir, porque nesse exemplo eu acabei gerando um novo token. Deixa eu substituir aqui. Pronto, perfeito. Tá aquilo que eu te formei, tá? Como ele é um promise, ele meio que promete que ele vai executar o que você está solicitando, porém ele vai retornar a resposta. E como é que eu capturo essa resposta? Utilizando o ponto .then. Ponto .then. Se você só chegar aqui no final e apertar Enter, ele vai quebrar aqui. Mas aí é só você utilizar a indentação que ele já coloca esse espaçamento, tá? Aí no caso vai depender de qual linguagem você está usando, ok? Mas enfim, eu vou colocar then response, que é o que ele vai receber, e eu repasso para response.json. Se você quiser, você pode inserir dessa mesma maneira, já para você ter uma ideia de como é, tá? Depois eu coloco outro then e eu imprimo isso daqui que eu peguei. Eu pego a response e passei ele por response.json. Quando eu boto data, eu estou justamente pegando esse conteúdo, data. Eu faço como se fosse, para ficar mais legível, uma arrow function aqui, tá? O data, ele vai imprimir o console.log. Data, ele vai se imprimir. O que é que isso acontece? Bora lá. Primeiro eu vou fazer um teste. Eu vou imprimir, vou tentar gerar um chamado errado. Que é o quê? Eu não, por exemplo, você acabou deixando, cara, as chaves. Você só editou o token. E aí? Eu vou apertar F8, porque aqui no meu tem o node exec, mas não sei se você pode clicar no play aqui. Ele retorna aquele padrão que ele informou que iria retornar. Coluna erro e mensagem. Coluna erro, ele retorna verdadeiro, é um boolean, ou seja, ele retornou que realmente teve erro. Mas ó, só imprime por causa disso daqui, tá? Se não colocar isso, ele não imprime. Só dá erro. Deixa eu limpar aqui. Imprimir. Opa. Acabei tentando executar somente selecionado. Erro true, verdadeiro. Mensagem token válido. Erro code 1. Esse erro code, ele retorna códigos diferentes para o que você está errando. Ok? Mas enfim. Bora lá. Corrige. Removi. Mas você deixou as chaves no ID do usuário. Executando. Cliente não encontrado. Erro code 4. O erro code sempre muda de acordo com o erro. Tá? Removo essas chaves. Ah, tem uma coisa. Se você quiser saber só o código do erro, sem essa mensagem completa, você pode colocar data.mensagem. Você verifica justamente esse objeto do arquivo JSON que está retornando. Porque esse aqui é um JSON. Se eu apertar aqui para iniciar novamente, cliente não encontrado. Ele já retorna algo mais amigável, principalmente se for usar um toast no seu navegador. Tá? É uma boa ideia. Data. Ok. Então, corrigi tudo. E eu quero o console.log. Data. Deixa eu retornar aqui para a página inicial. E eu vou executar meu código. Já fez o barulhinho. Erro falso. Ou seja, ele obteve sucesso, não obteve nenhum erro.
protocolo 4, que é o protocolo padrão de chamada, protocolo, e o ID chamado. Esse ID chamado, ele é utilizado para fazer a consulta de chamado via API também, tá? Mas aí já é outra coisa. E a mensagem chamado criado. Ou seja, ele obteve sucesso. Se você quiser guardar qualquer coisa daqui, ou o console, qualquer coisa daqui, é a mesma coisa. Por exemplo, console.data, eu quero somente o ID do chamado, porque eu quero guardar ele. Então, eu realmente vou precisar disso. Ok, cara. Insere aqui. Aí você faz o tratamento aí para guardar o dado, tá? Só que aí no caso você vai ter que entender um pouco mais aqui para você repassar quando for erro, soltar uma mensagem, quando for sucesso, você captura alguma coisa. Aí já é outro assunto, você tem que dar uma olhada melhor no método FET, tá? Mas enfim, a intenção é essa daqui. O chamado foi criado. Deixa eu vir chamados todos. Consigo ver mais informações aqui sobre o chamado. Definido, nome de chamado. Vou me vincular, só tem eu. Responder. Olá, eu não tenho nenhuma mensagem padrão no momento. Ok. Na minha mensagem aqui, eu inseri chamado criado, quebra a linha. Ó, você pode ver que ele só quebrou uma vez, tá? Ele ignorou que eu coloquei duas, mas enfim. Via API utilizando JavaScript. Ele abriu esse chamado. E, bora lá. O principal departamento, ele abriu o departamento correto. E categoria correta. As, os campos personalizados ficariam aqui embaixo, tá? Origem API. Ele já informa que não foi aberto pelo painel do cliente e nem foi aberto também pelo próprio TomTicket. Você já sabe, já fica outra mensagem, outra imagem, outra mensagem no caso. Mas ele já informa no próprio chamado que não foi aberto via outros meios e sim via API, tá? Você vai em log, você verifica que o único procedimento que eu fiz aqui foi me vincular. Eu não realizei nenhuma alteração, ok? Então é isso. O chamado está aberto. Respondido pelo atendente. É, é isso.